tu nunca consegue caminhar para uma vida com bem-estar financeiro, com segurança e com a verdadeira liberdade. E por que tu faz o que tu faz com o teu dinheiro? Está relacionado com um valor subjetivo, dopamina liberada, núcleo accumbens ativo, desejo, aquela fissura. A primeira coisa que vai acontecer é se despertar do teu desejo. Ah, mas é que se eu não fizer isso aqui, eu não consigo resolver minha vida. Eu vou comprar um apartamento financiado, depois eu quero o carro financiado, eu quero um empréstimo para mobiliar a casa. Talvez a vida boa que tu esteja procurando nesse processo de tomada de decisão inadequado seja inatingível na medida que tu vai sempre cedendo aos teus desejos. Tu não consegue controlar este comportamento. Então tu age num piloto automático total. Se eu olho para a construção de uma vida com bem-estar financeiro, um dos principais fatores que te afasta disso é justamente isso. O que o nosso cérebro tem a ver com as nossas escolhas financeiras? Eu já fiz podcast aqui antes falando sobre isso, né? Falando sobre essa relação entre o processo de tomada de decisão com o dinheiro e todo o mecanismo que acontece dentro do nosso cérebro. E hoje eu vim retomar este tema com alguns artigos que são bem recentes, né? Artigos de 2024, como sempre, deixo aqui na descrição os artigos. E também trazendo quais são os principais insights que a neurociência tem trazido para o processo de tomada de decisão com o dinheiro. E aí a gente tem um destaque que esses artigos que eu trouxe hoje são artigos de revisão, né? Então eles nos mostram alguns aspectos bem interessantes acerca de o que mais tem sido pesquisado e qual o impacto dessas pesquisas, o que isso reverbera para melhorar efetivamente no nosso dia a dia o processo de tomada de decisão, como que a gente pode se apropriar desses ensinamentos da ciência e aplicar nas nossas vidas, né? Então hoje a gente já tem bem claro aí qual é a direção que a neurociência vai nos levar e quais são os principais tópicos que ela estuda e como esses principais tópicos, que são 4 que nós vamos falar aqui hoje, como que esses principais tópicos podem nos ajudar e que insights eles podem nos trazer. Então a gente vai fazer uma revisão sobre o por que nós devemos nos preocupar, né, com esse processo de tomada de decisão e a relação entre cérebro e dinheiro. Depois nós vamos entender quais são as principais áreas envolvidas nesse processo de tomada de decisão, porque quando a gente consegue entender as áreas é como se na hora de tomar a decisão a gente conseguisse processar as informações de uma forma diferente, sabe? É que tu tá pensando assim, tu tá naquele impulso assim, ai meu Deus, eu vou comprar isso, e tu, opa, para aí, ô dorso lateral, acorda aí que eu tô precisando da tua ajuda. Obviamente que é um exemplo, né, muito ilusório, assim, no sentido de criativo até, mas é que eu acho que se a gente tem esse nível de consciência, nos permite realmente melhorar o nosso processo de tomada de decisão. Então, acho que é interessante a gente começar a entender esses mecanismos, quais são as áreas e como que elas se relacionam, para que daí sim a gente vá para os 4 tópicos, que são os 4 tópicos mais abordados, e como que o entendimento desses tópicos pode melhorar o nosso processo de tomada de decisão, certo? Vamos começar então. Para começar, eu quero que você... E uma outra coisa importante, eu vou explicar quais são as áreas do cérebro envolvidas nesse processo de tomada de decisão, usando exemplos bem práticos, assim, eu acho que isso vai trazer um entendimento melhor. Tem um outro podcast aí que eu já trato desses assuntos, mas hoje eu vou trazer de uma forma mais didática, imagino eu. Enfim, sem mais delongas, vamos para o nosso episódio número 131 do podcast Mais Que Finanças, o podcast em que a gente fala muito mais do que números, nós falamos sobre comportamento financeiro. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Jéssica Câmpara, sou doutora em Finanças Comportamentais. Toda terça e toda sexta estamos aqui com algum conteúdo das mais variadas áreas dentro das finanças comportamentais, economia comportamental, para que a gente possa discutir, entender esses estudos e aplicar de uma forma bem simples e principalmente, né, de uma forma eficaz nas nossas vidas, porque por vezes a gente fica pegando por aí um monte de diquinha, isso e aquilo, e a gente não sabe o quão eficaz essas coisas são, e quando a gente olha para a ciência, muitas vezes as pessoas questionam assim, mas como que a ciência ela pode nos ajudar, né? E aí eu sempre respondo o seguinte, tu quer confiar numa
ciência, em que teve todo um protocolo metodológico, que teve todo um cuidado para avaliar se aquilo funciona ou não funciona, ou tu quer acreditar na palavra de uma única pessoa que, pelo senso comum ou por uma única experiência própria, foi lá e disse A ou B, né? Então, quando a gente olha para a ciência, a gente não está olhando para uma opinião de ninguém. Nós estamos olhando para um teste que foi feito e uma hipótese que foi ou não validada. Então, isso nos dá mais segurança. Significa que não existem pesquisas ruins? Significa que tudo que a gente vai olhar, é pesquisa científica, então presta? Não, também não, né? Tem um monte de pesquisa científica que não presta. E aí, por isso que é importante a gente ter sempre um crivo no que a gente vai acompanhar, porque muitas vezes, hoje em dia, como tá ficando a ciência também um pouco mais popular, as pessoas se usam disso para manipular também, né? Mas foi um artigo científico, tá? Mas qual foi a robustez desse artigo, né? Ele teve uma metodologia adequada e tal. Então, tudo isso é importante para que a gente consiga discernir o que é bom do que é ruim e o que nós realmente vamos nos apropriar para nossas vidas e levar em consideração. E entrando nesse tópico, né, de ciência e o que a gente vai envolver nas nossas vidas, a neuroeconomia, que é essa junção entre a parte de psicologia, economia e neurociência. Então, quando a gente fala de neuroeconomia, nós estamos falando de agregar dentro da economia comportamental, que já vai envolver psicologia e economia e finanças, né? Vai agregar aí a parte de neurociência. E por que isso é importante? Isso começou a ser desenvolvido lá em 2001, mais ou menos, um pouquinho antes, até 98, a gente já tem alguns estudos, mas 2001, o Kahneman publica um artigo bem interessante a esse respeito. Depois nós tivemos avanços disso ao longo do tempo. 2005, nós temos um artigo seminal que faz a união dessas áreas, e aí a gente foi evoluindo até que 2024 a gente tem algumas revisões sistemáticas compilando todos esses estudos, né, quais foram os focos principais e o que eles têm a nos dizer. E o que eles têm a nos dizer, principalmente, né, depois de 20 anos, mais de 20, 25 anos de estudo a esse respeito, o que eles têm a nos dizer? Bom, a neuroeconomia, ela tem como principal objetivo mostrar como que, vocês me desculpem a voz, porque eu ainda não tô com a minha voz 100%, então eu tenho que falar com um tom de voz um pouquinho mais baixo, é só aumentar o volume aí, e por vezes eu vou ter que tomar uma aguinha, por vezes eu vou ter que dar um né, porque realmente a voz, ela ainda não está perfeita. Já estou na segunda semana, eu acho, quase, de voz ruim, mas faz parte, né, a gente não vai estar perfeito todos os dias, e aí a gente tem que ir lidando da forma que for possível, e espero que vocês tenham a compreensão daí do outro lado também. Bom, voltando para cá. O que a neuroeconomia tem a nos dizer? O principal objetivo da neuroeconomia é entender, dentro do processo de tomada de decisão, o que está acontecendo no nosso cérebro, para que a gente possa sair de um eu acho que nós funcionamos assim e que nós tenhamos uma prova fisiológica de como efetivamente nós funcionamos. Então, quando a gente pega desde autorrelato, né, nós temos ali algumas limitações de autorrelato. Eu vou dizer que eu tô feliz ou triste, eu vou dizer que eu tenho bem-estar financeiro ou não. Enfim, sempre quando a gente tá fazendo algum relato, tem algum nível de viés. E a neurociência, no momento que ela consegue avaliar como que está o movimento do nosso cérebro no processo de tomada de decisão, nós começamos a ter informações da nossa fisiologia nos mostrando efetivamente como nós tomamos decisões. E isso é muito importante, porque faz com que a gente passe a compreender como que funciona o nosso processo de escolha. E aí vem uma parte muito interessante da neurociência, dentro desse agregado de tomada de decisão, que é justamente a sinalização de valor. Então, por que tu toma a escolha e por que tu faz o que tu faz com o teu dinheiro, né? A neurociência, ela já tem conseguido nos mostrar isso. E um dos principais aspectos está relacionado com o valor subjetivo. O que significa isso? O nosso cérebro está constantemente fazendo um cálculo de custo-benefício. Será que vale a pena empregar esse esforço em prol desse benefício? Então, eu tenho o custo, o esforço, e o benefício, a recompensa esperada. Se a recompensa esperada, ela superar o custo, eu executo aquela atividade. Agora, se eu perceber que
aquele custo é superior à recompensa esperada, então eu não emprego aquele comportamento. E isso não é um valor objetivo, como a economia tradicional ela nos dizia, né? Não é um valor que a gente simplesmente é igual para todos e que todo mundo vai ter o mesmo processo decisório sempre no processo de maximização da utilidade. Não, pelo contrário, este valor é um valor subjetivo. Então, o valor que tu atribui tanto a esforço quanto a recompensa é subjetivo. Vai depender do que tu aprendeu ao longo da tua vida, vai depender da tua socialização, que é esse processo de aprendizado desde a infância, vai depender das tuas crenças, vai depender daquilo que dos teus objetivos, né, a tua perspectiva futura. Então tem muitos e muitos aspectos que vão estar envoltos nessa atribuição de valor. E isso vai fazer com que tu tenha maior ou menor predisposição a agir na direção de determinada coisa. Tá, entendi isso, entendi que é um cálculo de custo-benefício, e aí, como que isso acontece dentro do nosso cérebro? Aí que a gente vai para um exemplo bem prático, que eu acho que vai ficar bem útil para que a gente compreenda essa relação de escolha financeira com o processamento das informações do nosso cérebro. Bom, suponha o seguinte, você está indo no supermercado, tá? E você tem uma lista de coisas que você precisa comprar no supermercado. Quando você chega no supermercado, você pega a sua lista, vai indo lá com a sua lista e tal. Numa determinada passagem, né, num corredor, você se depara com um chocolate Lindt. Eu digo chocolate Lindt, até eu fui pesquisar quais são os melhores chocolates do mundo. E ele está dentre os melhores chocolates do mundo. Eu acho ele muito gostoso, realmente, assim. Então, digamos que tu te depare lá com um chocolate Lindt e que normalmente o preço dele era, sei lá, R$39,90. E você tá ali diante dele podendo pagar R$19,90. Então, tem quase metade do preço aí para que tu compre o mesmo chocolate. Só que ele não estava na tua lista de aquisições. Tu não tinha pensado em chegar e comprar o chocolate Lindt. A tua lista do supermercado tinha outros produtos que nada tinha a ver com o chocolate. O chocolate, ele estaria saindo da tua lista e saindo da tua dieta, né? O que eu acho que é muito interessante quando a gente fala de comida, porque as pessoas negligenciam o gasto em comida, justificando que, mas é comida. E muitas vezes o gargalo tá justamente aí. Porque como tem uma justificativa muito forte, né, muito pertinente, mas eu tô gastando com comida, acaba que quando tu vê, tu gastou muito mais do que era destinado ao orçamento para comida, e aí tu ficou apertado e não sabe por quê. Ai, mas eu não gastei com nada, assim, mas o teu supermercado tá absurdo. Então, são coisas que a gente tem que ir desenvolvendo essa consciência, porque realmente, às vezes, a gente mexe os pés pelas mãos na comida. Bom, aí tu tá diante disso. O que está acontecendo no teu cérebro neste exato momento que você está diante da prateleira, que aquele chocolate que é o teu preferido não estava na tua lista e ele está com um preço muito inferior ao que é o preço normal? O que está acontecendo no teu cérebro neste exato momento da decisão entre comprar ou não este chocolate que está na promoção? A primeira coisa que a gente tem que entender dentro deste processo é que o processamento das informações, principalmente essas informações afetivas, elas acontecem sempre de baixo para cima. Se fosse de cima para baixo, a gente falaria que era top-down, né? É de cima para baixo. Não, aqui acontece de baixo para cima, bottom-up, mais ou menos é essa construção que a gente tem. O que isso significa? Tu não passa por um processamento racional para depois levar essa informação para as tuas emoções, para tua... Não, sempre ela vai partir, esse tipo de informação, ela sempre vai entrar na parte mais primitiva do teu cérebro e depois essa informação vai entrar na parte mais racional. Por isso que é de baixo para cima e não de cima para baixo. Quando é de cima para baixo, é quando o teu sistema 2, por exemplo, que é o teu raciocínio, a tua capacidade de análise, a tua capacidade de tomar uma decisão mais lógica, mais racional. Quando é de cima para baixo, é quando existe toda essa reflexão racional e aí sim ela está se comunicando com a parte emocional para tomar uma decisão. Diante de uma decisão de comprar ou não um chocolate, o que na maior parte das vezes acontece é que é ao contrário, né? Primeiro eu tenho ali um estado emocional envolvido que vai ativar as nossas áreas mais primitivas, nosso sistema límbico, para depois ir
para a parte mais racional. De que forma isso aconteceria? Olhou o chocolate, o que é a primeira coisa que vem na tua cabeça? Que delícia! Eu não estava esperando encontrar o meu chocolate preferido pela metade do preço, e eu adoro esse chocolate. Seria maravilhoso ter ele em casa. Então a primeira coisa, né, que acontece no teu cérebro é um disparo de dopamina. É esse desejo pelo chocolate. Tu desperta, o fato dele estar na promoção, estar numa condição especial, desperta dentro de ti esse desejo, né? Essa fissura, esse craving que a gente chama dentro da literatura. E tu olha para aquilo dispara a tua dopamina, então a dopamina ela sai lá da tua área tegmental ou ventral e vai pro teu núcleo accumbens, né? O que é o teu núcleo accumbens? É o teu centro de recompensa, de predição de recompensa. É onde tu vai olhar e dizer assim, ai que delícia, chego, deu trava-língua. Eu chego a sentir aquele sabor, aquele chocolate que é macio, derretendo na minha boca. Então agora tu já tá misturando, né, dopamina com serotonina, que são os teus neurotransmissores que vão estar atuando nesse processo de tomada de decisão e tem todo esse ímpeto de querer comprar. Aí pode existir um freio. Que freio é esse? Pode existir um sinal que também é um sinal emocional que vai partir da tua amígdala. Que assim, eu tô trazendo ela aqui nesse contexto, mas é bem difícil que na hora de tu decidir comprar um chocolate vai disparar a amígdala do ponto de vista prático, entendeu? Eu tô extrapolando um pouco o funcionamento do cérebro para que tu entenda a dinâmica do funcionamento das áreas. Mas assim, se a gente fosse usar uma máquina de ressonância magnética funcional, provavelmente o nível de significância da maior ativação da amígdala num processo de tomada de decisão de comprar ou não um chocolate, provavelmente, se ela sinaliza alguma coisa, provavelmente não seria um nível significativo a ponto de gerar uma influência muito grande. Mas eu vou trazer ela a ponto de compreensão de como que funciona as principais áreas envolvidas no processo de tomada de decisão, tá? E aí a gente pode levar para outros contextos que sim, a amígdala ela teria uma ativação significativa. Eu já trago algum exemplo nesse sentido. Tô fazendo esse disclaimer porque por vezes a gente escuta determinado conteúdo e a gente generaliza, né? Ou acha que o impacto daquilo é muito maior do que verdadeiramente é. Então a gente tem que estar sempre com esse bom senso de entender que, obviamente, a decisão de um chocolate não vai fazer uma mudança na tua arquitetura do teu processo de tomada de decisão absurdo, afinal das contas, é uma decisão extremamente simplória do dia a dia. Eu só tô usando como exemplo justamente para que a gente entenda a dinâmica, tá? Então, voltando. A amígdala, ela pode ter um disparo de alerta. A amígdala, ela sempre vai estar relacionada com essa resposta emocional, né? E no momento que eu tenho uma resposta emocional, só que uma resposta emocional, na maior parte das vezes, aversiva. Então eu vou olhar, eu tenho medo, eu tenho aquele disparo de alerta, eu tenho aquela sensação de, meu Deus, eu acho que não é certo, né? Então se tu tem, por exemplo, e aí mais uma vez, pode ser que não seja significativa do ponto de vista científico, é só um exemplo didático. Digamos que você tenha estabelecido para você que você estava de dieta e que você tinha um orçamento a seguir. Então tem duas coisas aí que estariam inibindo o teu comportamento de comprar um chocolate. Nesse momento a tua amígdala dispara e diz assim, peraí, olha só, não é o certo, né? Gera aquele alerta, gera aquela coisa assim, eu tinha me prometido fazer outra coisa, então dá um freio aí. Então a amígdala vai estar dando esta sinalização. Se nós formos levar para outro tipo de contexto, ela pode sim ser um grande inibidor de uma resposta automática que poderia ser dado a partir do alerta do teu sistema de recompensa, né? Então, teu sistema de recompensa teve um desejo, ampliou o desejo muito grande, liberou muita dopamina dentro da via mesolímbica, essa via, né, extremamente emocional, e a tua amígdala, ao disparar,
digamos, num financiamento, ela diz assim: "Espera, isso aqui é muito perigoso, isso aqui a gente não tem condições de pagar, então é melhor nós darmos um passinho atrás, e não corrermos esse risco", né. E aí envolveria outra área que também poderia ser a ínsula. Mas é só para mostrar que o funcionamento da amígdala nesse processo, ela funciona, bem como um alerta mesmo daquele comportamento, né, "Olha, talvez a gente tenha que ligar o freio". Então ativou o núcleo accumbens, liberação de dopamina. Eu tô trazendo o exemplo da amígdala, mas no chocolate pode ser que não exista. E aí a gente vai para uma outra área, né, que é o hipocampo. O que que acontece dentro desse processo de tomada de decisão que vai, sinalizar uma ativação do hipocampo? O que que é o hipocampo? O hipocampo ele tá diretamente relacionado com a nossa memória. E se está relacionado com a nossa memória, o que que vai acontecer aqui? Ele atua como a nossa biblioteca de experiências. Então, diante de uma decisão, eu vou ir lá na minha biblioteca de experiências e vou questionar na minha biblioteca de experiências. Como que da última vez que eu comi esse chocolate eu me senti? Se na tua biblioteca de experiências aquilo ali, repercutir como um sinal muito positivo, há uma enorme tendência de que isso reforce ainda mais o comportamento de olhar para o chocolate e dizer assim: "Eu quero comer esse chocolate". Então o hipocampo, ele vai ser justamente essa associação. Lembra que, não sei se você já viu, mas tem um episódio aí que eu explico o sistema 1 e o sistema 2, né. Sistema 1 rápido e intuitivo, sistema 2 lento deliberativo. Eh, o hipo a busca de informações realizada no hipocampo, que é essa tua biblioteca de experiências, ela justamente vai estar buscando fazer, e muitas vezes fazer associações a partir do nosso sistema 1. O sistema 1, de forma rápida, ele vai querer buscar uma associação daquele comportamento com o resultado que ele teve. E aí, se ele entender que da última vez que tu comeu aquele chocolate foi muito bom, ele potencializa a direção de executar aquele comportamento que é justamente comprar o chocolate, né. Então vai ter toda essa manipulação. Até aqui nós estamos só numa parte extremamente límbica, né, extremamente emocional. Tô envolvendo ali núcleo accumbens, tô envolvendo amígdala, tô envolvendo o hipocampo, todas essas áreas daquela divisão, que também é uma divisão didática e não necessariamente uma divisão, estrutural do nosso cérebro, que é do Maquillan, que vai separar em a parte bem primitiva do nosso cérebro, sistema límbico e neocórtex. Então toda essa subdivisão, até aqui a gente tá só na área no límbico, né, só estamos trabalhando esse estado emocional. E agora a gente começa a fazer uma comunicação desse sistema límbico com o nosso neocórtex, com a parte mais racional do nosso cérebro, principalmente o nosso córtex pré-frontal. E aí a gente começa, uma ligação que vai começar no nosso córtex, cingulado anterior. Ela não é uma área extremamente racional ainda, mas é uma área que detecta perigo, que detecta conflito. Então é essa área que vai sinalizar o conflito entre o teu objetivo e aquele comportamento desejado. Então ele vai olhar e dizer assim: "Nossa, que desejo mais maravilhoso, mas opa, para aí, eu tinha um compromisso". Então o córtex cingulado anterior, ele vai detectar conflito entre desejo e objetivo. Para daí vir uma sinalização no teu córtex, no teu órbito frontal, né, no teu córtex, fica meio trava-língua, né, mas é o córtex órbito frontal. É que às vezes eu troco, eu coloco órbito frontal, córtex, não. É que na hora de traduzir dos inglês, né, as palavras são ao contrário. Então às vezes a gente fica com um fluxo de pensamento meio doido. Mas o teu córtex, ai meu Deus, tá difícil. O teu órbito frontal, né, o teu córtex órbito frontal, ele vai ser o lugar onde nós vamos fazer um cálculo de custo-benefício. Lembra aquele cálculo de custo-benefício de valor que eu comecei a falar? É exatamente nesta área que vai acontecer, teu córtex órbito frontal. Teu córtex órbito frontal, ele é responsável por fazer essa atribuição de valor.
Então ele vai pegar as informações de todas essas áreas, partindo do núcleo accumbens, partindo da amígdala, do teu hipocampo, teu córtex cingulado anterior, vai pegar a sinalização de todas essas áreas e vai fazer um cálculo entre o custo e o benefício. E aí, como eu já mencionei, se o custo for menor do que o benefício esperado, eu executo a função. Se o custo for superior ao benefício esperado, eu não executo a função. Então, esse cálculo de custo-benefício ele é feito no córtex órbito-frontal. E aí, a partir do córtex órbito-frontal, também tem uma outra área que é importantíssima no processo de tomada de decisão, que é o córtex pré-frontal dorso-lateral, tá? O córtex pré-frontal dorso-lateral, ele é a nossa área mais racional do nosso cérebro, é ali que realmente vai existir projeção, é ali que o nosso sistema 2 ele vai estar completamente ativo. É ali onde nós vamos olhar as alternativas, ponderar qual seria o melhor caminho, fazer contrapontos. Então, ele serve como o nosso grande... Pensa num sistema de máquinas, assim, sabe? E onde tem a central de controle. O nosso córtex pré-frontal dorso-lateral seria a nossa central de controle. Então, aquele monte de botão, tô fazendo ali aquela central de controle, então o córtex pré-frontal dorso-lateral seria esse controle. E aí ele vai estar realmente fazendo uma regulação mais racional de todas essas áreas que estão ali na comunicação. E por vezes a gente pode sinalizar também que o córtex cingulado posterior, ele estaria fazendo esse compilado e direcionando efetivamente a ação. Então, voltando ao chocolate, tu parou na frente da gôndola lá, olhou o chocolate, dopamina liberada, núcleo accumbens ativo, desejo, aquela fissura, aquela... Quando eu comi isso da última vez foi maravilhoso. Então tu olhou a promoção, olhou o chocolate que tu quer, a primeira coisa que vai acontecer é se despertar do teu desejo. Caso pra você aquilo ali seja uma coisa recompensadora. Tem pessoas que vão olhar pra um chocolate e vão, tipo, eu não gosto de chocolate, não é uma coisa que pra mim desperta o desejo, eu não sou muito de doce, prefiro salgado. Então pra essa pessoa não vai acontecer nada. Então percebe o quão difere, né, de uma pessoa para outra? Não é porque uma pessoa gosta de chocolate e ao ver uma condição dessas vai ter uma maior liberação de dopamina que todo mundo vai viver esta mesma condição. Vai depender dos valores da pessoa, do que ela acredita, do que ela gosta, do que ela não gosta, certo? Então isso é um ponto bem importante. E aí então, tu parou, olhou, disparou. Se acontecesse, né, de que aquilo ali fosse aversivo e tu tivesse uma boa combinação contigo de dieta e de economia, a amígdala disparar como alerta. Opa, para aí, eu tô prestes a cair numa pegadinha. Aí o teu hipocampo vai lá, busca na tua biblioteca de memória e diz, mas eu achava maravilhoso comer isso aqui. Aí o teu córtex cingulado anterior olha e diz assim, para, temos um conflito em eminência, temos um conflito em evidência aqui. Nós tínhamos um objetivo, agora tu tem um desejo, e se a gente cair na tentação, pode ser que a gente venha a falhar e depois se frustrar, gerar culpa, gerar arrependimento. Então, será que vale a pena? Aí vem o teu córtex órbito-frontal e diz assim, realmente, vamos fazer esse cálculo de custo-benefício aqui, comer o chocolate agora vai comprometer dois objetivos, tanto o de dieta quanto o de dinheiro. Então pode ser que não vale a pena o benefício de comer o chocolate, o benefício da promoção, frente ao custo que é fazer o errar. Aí, acorda o teu córtex pré-frontal dorso-lateral e diz assim, exatamente, olha só, a gente construiu aqui um planejamento e este caminho é o melhor a ser seguido, então a gente não vai comprar o chocolate. Aí vem de novo aquela vozinha que vai te dizer assim, digamos, teu núcleo accumbens vai dizer assim, ai, mas aquele sabor maravilhoso na boca. Aí o teu córtex pré-frontal vai dizer assim, dorso lateral vai dizer assim, não, existe aquele prazer, sim, mas isso é um prazer imediato. É um prazer que tu vai comer, em 1 segundo acabou esse prazer. Então, peraí, nós vamos ter um prazer muito melhor se nós realmente cumprirmos com o prometido do que nós falharmos mais uma vez e nos sentirmos fracassados porque a gente não cumpriu com o nosso
com o nosso próprio combinado. Aí, fez toda essa... Tá, então tá. Então, córtex órbito-frontal recalculou com base na nova informação racional do dorso lateral, e aí a gente tomou uma boa decisão, olhou deu trabalhinho. Olhou pra prateleira e disse assim, não quero comprar esse negócio. E aí tu não compra o negócio. E aí tu conseguiu construir uma escolha racional. Entenda que uma escolha racional não significa uma escolha perfeita. Tanto é que o Kahneman diz que escolha racional é aquela que é razoável. Porque nós sempre estaremos incorrendo em algum erro no processo de tomada de decisão, algum viés, algum ruído. Só que, diante de uma condição, nós precisamos nos manter coerentes com o nosso objetivo. Se nós nos mantivermos coerentes com os nossos objetivos, caminhando na direção daquilo que nós tínhamos nos propostos, nós estamos sendo racional. Então, a racionalidade não presume cálculo matemático para tudo, matar a nossa emoção. Pode ver, tem várias emoções aqui envolvidas. Mas ela presume que nós vamos nos manter consistentes na direção dos nossos objetivos. E quando a gente consegue fazer todo esse trabalho mental, assim, nesse entendimento dessa teia que acontece no nosso cérebro, fica mais fácil nós entendermos o que está acontecendo com a gente, né? Não ser às cegas, tipo, disparou o desejo, tu vai lá e atende aquele desejo. Não, tu entende o que está acontecendo no teu cérebro e tu consegue frear um pouco mais esse processo automático. Tu consegue racionalizar, mantendo-se na direção do teu objetivo. Então, eu acho muito legal entender essa dinâmica de como acontece o funcionamento do nosso cérebro diante de um processo de tomada de decisão, seja ele o mais simples, né, como é o caso de escolher um chocolate na prateleira, e o quanto isso facilita essa dinâmica de nós frearmos esse comportamento impulsivo. E um ponto importante disso, bom, expliquei todas as áreas do cérebro, expliquei como que seria o funcionamento dessa briga, né, vem pra cá, vem pra lá e tal. É importante a gente entender que essa dinâmica que eu expliquei, ela não acontece exatamente desta forma processual, tá? Isso é só para tornar o ensinamento didático, assim como eu disse que era só para tornar o ensinamento didático trazer a amígdala no meio de uma decisão de comprar um chocolate. Por quê? Tudo acontece meio que ao mesmo tempo. É como... Não é como tu ligar uma luz e ela ligar a luz bonitinha. É como se estivesse acontecendo um curto-circuito. É meio que... Se o Guilherme estivesse aqui, ou se ele escutar, ele vai dar risada de mim. Que ele diz que eu fico fazendo esses, tipo, encenações com som. Mas é como eu percebo, assim, sabe? O cérebro, ele vai dando esses curtos-circuitos. E aí, tudo vai acontecendo meio ao mesmo tempo. Tá disparando dopamina no núcleo accumbens. E o dorso lateral tá olhando e dizendo assim, pera, não, freia. E aí já tá o hipocampo trazendo lá da biblioteca e dizendo assim, olha, foi muito legal da última vez, e daí já tá o córtex cingulado anterior dizendo assim, mas aí existe um conflito e aí já tá o órbito frontal calculando custo-benefício. Tipo, é meio que assim, sabe, numa loucura real, não é uma coisa, bonitinha, processo por primeiro isso, depois aquilo outro, depois aquilo outro. Não, a dinâmica é tudo muito rápido, e a gente nem consegue acompanhar a dinâmica tão rápida que acontece ali. Mas existe essa agilidade no processo de movimentação do nosso cérebro, e é justamente essa agilidade que, por vezes, faz com que a gente tome alguma decisão e a gente olhe e diz assim, quando eu vi eu já tinha decidido. Por quê? Aconteceu tão rápido toda essa loucura que nossa, quando eu vi, eu já tinha me comportado daquela maneira. Por isso que é tão interessante a gente treinar esta percepção. Quando disparar desejo em ti, treina essa percepção. Olha só, aqui eu tenho um desejo. Então, o que eu tô prestes a fazer? Começar a gerar justificativas automáticas e completamente envoltas pelo meu desejo para convencer o meu sistema racional de que este é o melhor caminho a seguir. E aí, neste processo de convencimento, muitas vezes a gente faz e toma decisões que nada tem a ver com os nossos objetivos,
mas que naquele momento foram de modo estratégico, fazendo com que a decisão parecesse racional. Isso é no teu primeiro financiamento, vou comprar um apartamento financiado. Aí depois eu quero o carro financiado. Aí depois eu quero um empréstimo para mobiliar a casa. Aí depois eu tenho um cartão de crédito com empréstimo, que ultrapassou o limite, eu vou fazer um empréstimo para pagar esse cartão de crédito que tá... E aí a tua vida virou uma bola de neve, justamente envolto nesse processo de convencimento de que aquilo parecia o mais racional. Mas é que se eu não fizer isso aqui, eu não consigo resolver minha vida. Eu não consigo ter uma vida boa. Talvez a vida boa que tu esteja procurando nesse processo de tomada de decisão inadequado seja justamente inatingível na medida que tu vai sempre cedendo aos teus desejos. Quanto mais tu ceder aos teus desejos, maior é o teu risco de ir por água abaixo realmente e não conseguir atingir esses teus objetivos. A gente tem que cuidar muito esse ímpeto de desejo, esse ímpeto da dopamina, nos direcionando para um comportamento que não vai nos aproximar da vida que faz sentido ser vivida, tá? Eu gosto muito desse entendimento. Obviamente aqui eu tô sendo simplória, né, do ponto de vista neurocientífico, me perdoa as pessoas que são que dominam essa área, mas o objetivo era realmente trazer de uma forma didática. Partindo deste conhecimento, partindo deste entendimento de que o nosso cérebro está sempre em curto-circuito fazendo várias coisas ao mesmo tempo, nós temos que usar esse entendimento tanto para ter uma escolha mais racional, mas também para entender outras direções que a neurociência vem nos dando, né? E aí tem vários tópicos que são muito abordados dentro da neuroeconomia e que vão envolver esses processamentos dentro do cérebro com nossas escolhas. Quais são, então, as 4 áreas que a neuroeconomia tem se dedicado a pesquisar de forma muito robusta e que tem nos trazido informações muito relevantes para aperfeiçoar o nosso processo de escolha? Bom, as 4 áreas são a escolha intertemporal. Eu já vou falar um pouquinho sobre cada delas, eu já discuti elas em outros episódios, aqui eu só tô trazendo esse compilado de forma didática, né, e também mostrando o que de mais novo nós temos de direcionamento nessa área de neuroeconomia e como que isso a gente pode se apropriar. Por que mais novo? Porque os 2 artigos que eu usei como fonte de dados para a construção desse roteiro, dessa discussão que a gente está tendo, são de 2024. Então são recentes, né? E que realmente nos dão um subsídio para entender como que está, a gente diz dentro da ciência, o estado da arte, né? Dos estudos de neuroeconomia. Então é exatamente por isso que eu trouxe aqui esses 4 temas que eu já discuti em outros episódios, mas só para a gente entender essa direção. Os 4 temas são escolha intertemporal, recompensa, risco e incerteza e valor, que eu já iniciei falando sobre ele, mas eu vou discutir um pouquinho mais. Então, esses 4 tópicos são centrais dentro da discussão de neuroeconomia. O que representa cada um deles e qual é a importância dessas discussões para melhorar as nossas escolhas e fazer com que a gente caminhe na direção dos nossos objetivos? O primeiro é a escolha intertemporal. Bom, eu sempre digo isso, né? Se eu tivesse que dizer de todos os erros que nós cometemos, qual é o que nos gera, na maior parte das vezes, o maior sacrifício no sentido de prejuízo na construção de uma vida com bem-estar financeiro, ou seja, com uma vida que vai partir desses 2 pilares, segurança e liberdade? Se eu olho para a construção de uma vida com bem-estar financeiro, um dos principais fatores que te afasta disso é justamente a escolha intertemporal. Didaticamente, o que é a escolha intertemporal? Imediatismo. É a nossa tendência de sempre priorizar prazeres imediatos em detrimento de ganhos no longo prazo. Então a gente está sempre olhando e dizendo assim, mas eu quero comer esse chocolate agora. Mas eu quero fazer essa viagem agora. Mas eu preciso, e olha que interessante, né? Quantas vezes nós nos iludimos e nós nos manipulamos com
a construção que a gente vai fazendo de autoconvencimento, tornando um desejo uma necessidade. Quantas vezes aquilo que na realidade era só um desejo, tu não fez uma conversa interna dentro de ti para perceber que aquele desejo na verdade era uma necessidade e fazer com que tu haja naquela direção. Só que na verdade aquilo ali era só um desejo. E tu tá atendendo aquele desejo, achando que aquilo é uma necessidade. E isso tá te afastando do teu objetivo. Isso é o que mais acontece quando a gente fala de escolha intertemporal, que é essa priorização dos desejos imediatos e não olhar para essa construção do futuro, né? Quando a gente olha para a neurociência, ela tem nos dito que o principal desafio, né, que nós temos com esse imediatismo é justamente essa sinalização da dopamina no nosso, nessa via mesolímbica, né? Que é essa via que vai disparar lá a dopamina no nosso núcleo accumbens. Então, é como se realmente o disparo da dopamina essa sinalização nessa via, ela dá tanto desejo, ela dispara tanto esse craving, essa fissura, que tu não consegue controlar este comportamento. Então, tu age num piloto automático total. Porque tu olha para aquilo e pensa, nem pensa, né? Só faz. Só faz. Então tu só vai lá e compra o chocolate. Tu só vai lá e faz a viagem. Tu só vai lá e faz o empréstimo e compra teu carro. Esses dias eu só vou fazer um parêntese aqui e falar sobre isso. Me mandaram no meu Instagram, uma pessoa extremamente educada, inclusive, dizendo, Jéssica, tu fica dando no podcast muitos exemplos que são só teus exemplos, né? E começa a ficar repetitivo, assim, começa a ficar chato, né? Talvez trazer outros exemplos. E aí eu vou dizer o porquê que eu priorizo trazer meus exemplos. Porque eu fico preocupada em trazer exemplo de outras pessoas e gerar um certo nível de desconforto nessas pessoas, sabe? Porque no final das contas eu tô expondo uma situação de uma pessoa. Por vezes eu faço, já fiz e tal, mas eu confesso que eu fico sempre com essa insegurança, assim. Nossa, mas será que essa pessoa depois ela não vai assistir? Pode ser que nem assista. Mas é uma preocupação que eu tenho. Será que essa pessoa depois não vai assistir e vai se sentir desconfortável? Tipo, ai, a Jéssica tá me expondo, ela tá falando de mim. E claro, existem exemplos inúmeros de inúmeras pessoas. Eu fiz inúmeras mentorias, né? Centenas de mentorias, recebo inúmeros depoimentos. Então, assim, a pessoa por vezes ela pode nem se dar conta de que eu tô falando dela. Até porque eu vou misturando as histórias, porque eu já nem sei o que é a história de um e do outro. Mas só justificando, né, o motivo pelo qual eu priorizo dar meus exemplos. E aí também, se vocês quiserem, fiquem à vontade aí no chat, né, nos comentários, para me dizer se vocês acham que também já tá ficando chato. E se vocês, quando me contam alguma coisa, ou se já foram meus mentorados, ou se já foram os meus alunos, sentiriam-se desconfortável em trazer algum exemplo, ou se não, se isso não geraria desconforto. Só para que eu tente entender essa dinâmica e que eu possa ir fazendo adequações. Eu realmente compreendo que por vezes pode se tornar chato eu ficar dando exemplos só meus, e que é repetitivo, egocêntrico por vezes, né? Mas esse era o meu receio, então eu agradeço se vocês puderem me sinalizar se realmente geraria esse desconforto ou não, porque assim eu consigo ir mesclando e talvez torne isso aqui ainda mais interessante. Então, só um paralelo feito aí e uma solicitação de um feedback de vocês a esse respeito. Então, voltando à escolha intertemporal, né? Essa escolha intertemporal, e aí eu ia dar exatamente um exemplo de uma pessoa, e aí por isso que ao dar o exemplo da pessoa, eu pensei, opa, peraí, mas será que eu não vou gerar esse conforto? Porque é sempre isso que tá passando na minha cabeça, e por isso que eu fico inibindo o meu próprio comportamento de dar exemplo de outras pessoas. Mas, dando um exemplo mais genérico, tentando não comprometer antes de ter o feedback de vocês. Quando a gente tem esse disparo de dopamina muito forte, né, e esse convencimento do sistema mais emocional, convencendo o sistema racional de que aquele é o caminho, essa composição, né, desses mecanismos cerebrais que vão acontecendo, vão justamente fazendo com que essa pessoa ela haja
sem que ela perceba e sem que ela consiga controlar aquele impulso de agir naquela direção. Esse é o grande problema da escolha intertemporal, do desconto temporal ou do viés do presente. Tem várias formas de nós nomearmos ele, e do ponto de vista didático, imediatismo. Então, essa condição, né, que as pessoas elas teriam, essa condição de que olha para aquela coisa e não consegue inibir aquele comportamento, a gente pode ter vários exemplos nessa direção. Eu já tive clientes que, por exemplo, olhavam para determinadas coisas, das mais simples, as mais complexas, e sempre tinha uma justificativa muito, muito, muito plausível para a compra daquela coisa. E quem tem transtorno de compra compulsiva piora nesse sentido. Coisas do tipo assim, o meu celular tá com um rachadinho no canto. Não, vou até dar um exemplo disso no próximo episódio, eu acho. Meu telefone tá num rachadinho no cantinho. Aí eu preciso trocar de telefone, porque o que vão achar de mim se eu for pra uma reunião com esse rachadinho? Vão dizer que eu sou relaxada? Vão dizer que... Então, vai sendo construída, né, toda uma história que gera maior convencimento. E aí isso acaba fazendo com que eu tenha dificuldade de autocontrole. Então, o que eu quero sinalizar e qual é a implicação dos estudos de neurociência, de neuroeconomia, nesse viés? Sempre que você perceber, e aí óbvio, né, tem que treinar porque isso não vai ser automático, porque o teu automático é não resistir, ir lá e fazer. Mas sempre que você perceber esse nível de fissura e esse nível de automatismo na hora de fazer uma compra que vai te afastar dos teus objetivos, um empréstimo de algo assim, tenta escrever, tá? Tenta escrever. Qual é o teu objetivo central? Se esse objetivo ele te aproxima, se esse comportamento te aproxima ou te afasta do teu objetivo. Na maior parte das vezes tu vai perceber que o comportamento ele te afasta do teu objetivo. Na maior parte das vezes. Portanto, quando tu senta e escreve, tu consegue frear esse desejo imediato. E aí tu consegue tornar aquela decisão mais racional. Então essa é um ponto importante. Se você não consegue escrever, tenta ter alguns sinalizadores para você mesmo de pré-compromisso, sabe? Sei lá, no teu cartão de crédito, colhe qual é o teu objetivo, no teu celular, não deixe liberado aquele coisa que tu aperta do ladinho assim e que o cartão de crédito fica automático no débito automático. Tipo, não usa das facilidades de compra porque isso vai fazer com que tu tenha menos atrito no processo de tomada de decisão, e havendo menos atrito, tu tem menos tempo de reflexão. E aí tu tem mais tendência de ser imediatista. Então, tenta criar atrito nesses comportamentos. Essa é a primeira linha de pesquisa. A segunda que está muito relacionada com a primeira, é sistema de recompensa. A gente tem que entender que o nosso comportamento, ele sempre vai ser reforçado ou não a partir das recompensas que eu tenho. Então, se eu como chocolate e eu tenho aquela coisa assim, tipo, ai, que delícia. Na próxima vez, isso foi aprendido. Na próxima vez, tu vai ter aquela sinalização de que, olha, tem uma expectativa em relação a comer esse chocolate. O sistema de recompensa é justamente isso, não é a recompensa em si, mas é a previsão que tu tem da recompensa que tu terá ao ter aquele comportamento. Se tu tem uma expectativa de que aquele comportamento ele é muito recompensador, eu ia falar prazeroso, mas a gente não pode misturar dopamina com prazer, tá? Deixando claro esse ponto. Mas se tu pensar que ele é muito recompensador, tu vai querer repetir. Se tu não perceber que ele é recompensador, tu não vai querer repetir. Que é o que eu já tenho um podcast aqui falando sobre essa relação entre sistema de recompensa e tomada de decisão, em que eu explico o erro de predição de recompensa positivo, o erro de predição de recompensa negativo e toda essa dinâmica que acontece no nosso sistema de recompensa. Então, se existe um erro de predição de recompensa negativo, o que isso significa? Eu tinha uma expectativa de um resultado que não foi alcançado. Então eu me frustro.
aqui eu não quero repetir. Então, quantas vezes poupança, por exemplo? Eu vou fazer reserva de emergência. E aí acontece alguma coisa no mês e tu não consegue cumprir com o combinado contigo. Sei lá, bateu o carro, quebrou o pé. Meio catastrófico meus exemplos, né? Mas aconteceu alguma coisa ali que tu não conseguiu. Aconteceu um erro de predição de recompensa negativo. Tu tinha uma expectativa de bater uma meta, tu não bateu essa meta, portanto, tu começa a te frustrar e no próximo mês tu tem menor motivação para agir naquela direção. Então, olha que interessante, né? Nós percebermos que, inclusive, as metas que a gente estabelece, por vezes, podem, a depender, se gerar muita frustração e inibir comportamentos posteriores, e isso nos afasta dos nossos objetivos. Então, nós temos que cuidar muito essas questões de objetivo para que não haja frustração. E com manutenção de reserva de emergência, planejamento de longo prazo, isso acontece com certa frequência. E o erro de predição de positivo é quando vai existir um reforço, né? Eu botei uma meta, eu cumpri aquela meta, eu superei aquela meta. Bom, eu tive sucesso. Eu vou querer repetir aquele comportamento. Então, nós somos sensíveis ao resultado que os nossos comportamentos geram. Se aquele resultado foi interessante, eu quero repetir. Se ele foi frustrante, eu quero inibir. Então, tenta perceber aí no teu dia a dia essa dinâmica. O que tá tendo reforço positivo e o que tá tendo reforço negativo. E aí, isso tu já vai conseguir ter uma compreensão melhor do porquê que por vezes tu não tá mantendo determinados comportamentos que são desafiadores, como economizar. Por quê? Porque leva em consideração tu abrir mão de um monte de coisa e por vezes também não chegar lá naquele resultado porque aconteceu um imprevisto. E aí tu desistir. Então a neurociência, ela tem, né, nos dado uma compreensão muito significativa dessas dinâmicas de frustração, essas dinâmicas de manutenção ou não de comportamento, e isso é muito útil para que nós possamos melhorar as nossas escolhas e caminhar na direção dos nossos objetivos. Depois disso, né, depois de entender que esses reforços eles podem construir um hábito e a manutenção disso ou não, nós entramos para o terceiro tópico de discussão, que é o risco e incerteza. Isso é uma outra questão bem importante, né, discutida dentro da neuroeconomia, que é como que o nosso cérebro sinaliza a incerteza. E aí é a base da economia comportamental. Se você já está aqui há mais tempo e já escutou outros podcasts, você sabe que a teoria da perspectiva, que é a teoria base de finanças comportamentais, tem como um dos seus pilares, são 3 pilares, mas tem um dos seus pilares que é a aversão à perda. Nós temos uma tendência como seres humanos a incorrer no que o Kahneman chama de efeito certeza, o Kahneman e o Tversky, né, na teoria da perspectiva. Efeito certeza, que é sempre preferir o ganho certo em detrimento daquilo que pode nos colocar em algum certo nível de risco, mesmo que por vezes possa nos garantir um resultado melhor. Então, se eu tenho um ganho certo, eu prefiro o ganho certo. Isso é uma tendência natural. Por quê? Porque nós temos aversão à perda. A dor de perder é maior do que o prazer de ganhar. Frente a esta discussão, sempre que nós estivermos diante de uma situação de risco, ou seja, pode ser que tenha ganho ou não, ou incerteza, eu nem sei quais são as probabilidades de ocorrência, nós vamos ter uma tendência natural a buscar o que é certo. Só que nisso, por vezes, nós perdemos grandes oportunidades. Por quê? É nesse contexto que a nossa ínsula ela vai estar disparando, porque a ínsula vai estar diretamente relacionada com essa sensação de insegurança, essa sensação de risco. E ela está no nosso sistema límbico, ou seja, no nosso sistema emocional, disparando informação lá para o córtex pré-frontal, dizendo assim, não segue por esse caminho, porque esse caminho é perigoso. E aí, por vezes, tu foge muito de situações que são menos certas para garantir o ganho certo. Só que aí tu tá perdendo grandes oportunidades. Mas, Jéssica, eu preciso incorrer em vários riscos? Não. O risco que a gente tem que correr são riscos ponderados. Tu nunca pode assumir um risco que te leve pra ruína, né? Então, tu tem que sempre ter esse entendimento de que
eu tenho que ponderar risco na medida em que, se eu for por esse caminho, eu não vou pra ruína. Mas eu não posso, a vida inteira, ficar fugindo de riscos. E quando eu falo risco, não é um risco extraordinário, mas é, por vezes, fazer uma coisa diferente. Tu não faz nada diferente, tu não te arrisca a fazer um projeto novo, porque pode ser que tu falhe. Porque pode ser que não dê certo. Mas a vida é assim. Então a gente precisa se expor mais ao desconhecido para que a gente consiga crescer, né, se desenvolver. E isso envolve dar uma amenizada na ativação da ínsula e dizer assim, ó, eu sei que tu tá meio apavorado. Respira e não pira, dorso lateral vai fazer as projeções. Se der errado, nós não temos risco de ruína, então vamos seguir em frente. Então isso é uma outra área bem interessante que vai envolver, que a neuroeconomia discute, que vai envolver desde efeito certeza, status quo, enquadramento, né, dependendo de como a informação é apresentada, tu vai ter maior medo ou menos medo, ou maior aversão à incerteza, né, ou menor aversão à incerteza, a depender de como as coisas são te apresentadas. Então tudo isso vai gerando implicações bem significativas no teu processo de tomada de decisão. E é uma linha muito interessante também, discutida na neuroeconomia. E por fim, mas não menos importante, aquela que eu iniciei o podcast falando, que é o valor, né? A percepção subjetiva de valor. Esse cálculo do valor subjetivo realizado no córtex pré-frontal, no córtex órbito-frontal, ela é muito importante. Porque toda escolha vai estar passando por uma avaliação de custo-benefício. E o valor que tu atribui às coisas vai determinar se tu vai fazer aquilo ou não. Por isso que é tão importante ter clareza de quais são as tuas prioridades, o que tu quer pra tua vida, qual é a direção que tu quer seguir. Porque se tu não tiver isso, tu percebe que caminhar na direção do teu objetivo não vai ser valoroso, porque tu não sabe nem qual é teu objetivo, então tu vai estar sempre à mercê dos desejos imediatos. E pior, vai estar olhando para esses desejos imediatos e gerando justificativas, fazendo com que esses desejos imediatos se transformem na tua percepção em necessidade. E aí tu nunca consegue caminhar para uma vida com bem-estar financeiro, com segurança e com a verdadeira liberdade. Então, esse entendimento da atribuição de valor é indispensável para que a gente melhore o nosso processo de tomada de decisão. E todas as coisas que eu discuti aqui, né, elas são realmente extremamente relevantes, porque no momento que a gente consegue entender qual é o mecanismo do nosso cérebro, né, entender como que o nosso cérebro funciona, né, é como se eu conseguisse acender uma luz, assim, no escuro, fazer uma analogia. É como se a gente estivesse num quarto escuro e conhecer a dinâmica de funcionamento do nosso cérebro é como eu ligar a luz. Eu não vou ter ali uma mudança do quarto. O quarto é exatamente o mesmo, só que agora eu consigo enxergar as pistas, eu consigo enxergar como que tá o funcionamento do cérebro, eu consigo não tropeçar mais num banquinho que tá ali no meio. Então, quando a gente consegue enxergar o mecanismo por trás do processo de tomada de decisão, é justamente como ligar a luz do quarto. Tu deixa de estar às cegas e tu consegue enxergar o que está acontecendo. Tu não vai ter controle sobre como que está a disposição dos móveis no quarto, mas com a luz ligada, tu pode não bater nos móveis. É uma analogia um tanto quanto lúdica, não é mesmo? Mas eu acho que é isso, assim, quando a gente consegue compreender o funcionamento do nosso cérebro, nós estamos ligando luzes em quartos escuros e nós estamos conseguindo ver coisas que antes a gente não via. E ao ver essas coisas, ao ver esse mecanismo, a gente consegue trilhar um caminho mais assertivo na direção dos nossos objetivos. Espero que esse conteúdo faça isso com você, faça ligar luzes nos quartos escuros dentro da sua cabeça. E reforçando, né, esse tipo de discussão é o tipo de discussão que a gente aprofunda ainda mais lá dentro da formação em finanças comportamentais. Eu falo de todos esses circuitos, né, explico tudo, essas construções, de o que é a via mesolímbica, mesocortical, como que a gente pode melhorar essas questões todas do nosso sistema de recompensa, potencial de ação, que é uma outra questão que eu não discuto aqui porque é bem denso,
é bom com imagem e tal, são coisas que a gente discute muito lá dentro da formação em finanças comportamentais, justamente porque cada vez mais que a gente vai aperfeiçoando esse entendimento sobre o processo de tomada de decisão, mais assertivos nós nos tornamos para as nossas escolhas. Então, se você quiser conhecer a formação em finanças comportamentais, tem um link aqui na descrição e nós estamos aí próximos à abertura. Não sei que dia vai ir esse episódio ao ar, agora de cabeça não lembro, mas nós estamos aí próximo, né, à abertura da nossa segunda turma da formação em finanças comportamentais, que vai te ajudar a entender ainda mais esses processos decisórios, a se conhecer melhor. A formação tem, nem contei ainda quantos instrumentos, né, quantas ferramentas práticas para te desenvolver autoconhecimento baseado em ciência tem lá. São inúmeros questionários, instrumentos, exercícios, enfim, se quiser conhecer, tem aqui na descrição do vídeo um link que você pode conhecer, e também vai ter, né, um workshop de escassez que vai começar no dia 28, que também é bem interessante para a gente entender nosso processo de tomada de decisão. Se você se inscrever na lista de espera ali da formação, você também já vai receber as informações do workshop, tá certo? Meu muito obrigada por hoje e nos encontramos na sexta-feira no nosso episódio 2 da semana, que agora nós estamos nessa dinâmica. Obrigada e até a próxima.